Então, como vinha dizendo para vocês, uma vez que foi mencionado o Estatuto do Idoso, e eu sendo sincero, como disse lá atrás, o policial simplesmente falou: o Estatuto do Idoso aí, você está passando por cima dele. Como disse, ele tinha que ter reconhecido que ele chegou para atender uma ocorrência onde haviam pessoas extremamente alteradas, né? E aí, por uma infelicidade, por um descuido trazido por essa irritabilidade, eu me referi ao meu genitor como velho imbecil. E aí o sujeito, o sargento, ele me enquadrou, né, no artigo 140 do Código Penal, injúria qualificada. Mas não deu espaço. Outra coisa que eu disse também, lembrem-se, que para contextualizar que os canalhas envelhecem, eles não deram espaço para poder apresentar fatos verdadeiros no sentido de ataques verbais partidos, né, desse idoso, meu genitor. E aí, né, desenha-se uma situação extremamente unilateral. Vocês se recordam que eu mencionei a escrivã, que falou que idoso é chato mesmo, e aí ela coloca em paralelo a realidade que ela enfrenta junto da mãezinha, né, que essa liga para ela 7, 8 vezes por dia, caracterizando a chatice, né? E aí, quando essa mesma escrivã chegou a me dizer que ali, por ser uma delegacia de defesa ao idoso, ali ele seria protegido e a coisa de fato unilateral e dane-se. Aí eu cheguei e fiz o questionamento a ela. E aonde eu represento contra ele e contra a outra idosa que reiteradamente vem manchando minha reputação junto da vizinhança onde residimos, tentando caracterizar contra mim um conjunto de características de agressor que eu nunca fui. Pelo fato da minha esposa estar em casa, de folga do trabalho no dia, o sujeito, o sargento, mencionou a presença dela, embora em princípio o testemunho seja passível de invalidação por conflito de interesses, o nome dela foi citado. Então, por isso, eu estou colocando, sou casado, legalmente casado, e ela não está me vendo agora, mas deixo aberto espaço para ela poder fazer toda e qualquer narrativa. Eu já disse para ela várias vezes que se ela de alguma forma percebesse em minhas ações, em meu comportamento, qualquer traço de agressivo, que ela fosse na delegacia de polícia e me denunciasse. Tem 5 anos que nós estamos juntos, isso nunca aconteceu, porque eu não sou agressor. Aqui fica claro, quando eu estou dentro da viatura, nunca levantei a mão para o genitor, nunca cometi, de fato, agressão. Porque a agressão é agressão física, o resto é palhaçada. Como disse o conjunto da lei, dos ditames da lei, né, do Estatuto do Idoso, sim, ele tem que ter um arco de abrangência muito grande, porque existem os verdadeiros criminosos, como também já falei, que exterminam, que agem, que promovem todo e qualquer tipo de maldades contra idosos, crianças, mulheres, como disse. Eu, dentro da viatura, esse sargento chegou e, né,
trocando informações, recebendo instruções do Copom via rádio. Ele, em dado momento, narra que estava me levando para a ISP da 1ª Companhia aqui de Belo Horizonte. Não, a ISP do 1º Batalhão da 3ª Companhia. Isso fica no edifício JK, aqui em Belo Horizonte. E que, em razão a coisa já estava migrando para status de violência doméstica, que a injúria qualificada contra um idoso teria de ter o rigor de penalidade similar ao da Maria da Penha. Aí aumenta o grau de palhaçada, né? Fui julgado numa carceragem, cara. Porque numa discussão, entendeu? Troca de palavrões, houve troca de palavrões, de insulto, né? A lei valeu para mim e para ele não. Então, para evitar de continuar esticando essa escrivã, eu questionei, falei, bom, e o que está basicamente relatado no artigo 140, né, que caracteriza e normatiza a injúria qualificada, da parte dele também há a chantagem emocional, né, que eu já pus aqui, que ele disse que se eu saísse para trabalhar, enfim, que se eu me ausentasse de casa, que ele tiraria a própria vida, né? Então, as ofensas, a chantagem, a ridicularização, a opressão, né? Eu sou um sujeito graduado e pós-graduado, ele me reduziu a mero cozinheiro dele, sem pagar um salário, a troco de um lugar para eu pôr uma cama para mim dormir, prato de comida, 2 pão, 2 copos de café por dia. Isso é fato, tá certo? Eu perguntei para ela onde eu corro atrás para poder fazer essa apresentação. Ela me orienta a ir à vara criminal, né, o Tribunal da Vara Criminal na avenida que emenda na Via Expressa aqui de Belo Horizonte. Perguntei a ela se eu, enquanto pessoa física, deveria estar acompanhado de advogado. Ela falou que não há necessidade para eu poder fazer a representação. E a citação da Ana Maria, que é a vizinha idosa, que tem manchado a minha reputação, me difamado e me caluniado aqui nos arredores de onde a gente reside, segundo ela, eu posso ir desacompanhado de advogado para daí tentar estabelecer um contexto que talvez caracterize atos de concretização de justiça, certo? Aqui, o que eu quero deixar registrado, tá certo? Que não houve crime da minha parte, crime factível, real, consumado. Tanto não houve que o genitor, por livre e espontânea vontade, diante da autoridade policial que atendeu a ocorrência no dia de ontem, tá certo? Assinou em desistência da continuidade de todo qualquer trâmite relacionado a isso. Mas me manchou, fui preso em flagrante. E em razão disso, a avaliação dos atenuantes citados aqui, né, saí pela porta da frente da delegacia, porque crime na prática não teve nenhum. É essa babaquice, essa palhaçada que é imposta, sabe, por uma lei deformada, cujo esse arco de abrangência que eu já citei aqui umas 2, 3 vezes, coloca na mesma caçambada sujeitos que matam mulheres, que matam idosos. Estou fazendo citação de Maria da Penha, porque como eu coloquei aqui, foi recomendação do sargento, uma aplicação de rigor similar ao que é feito na Maria da Penha. Quando esse palhaço
parou a viatura diante da delegacia que é situada na Avenida Bias Fortes, aqui em Belo Horizonte. Estava lá mulher que tomou empaçocada de alguém, sabe? Algumas outras pessoas na porta dessa delegacia. Esse imbecil, esse idiota, simplesmente pegou, ligou sirene da viatura para chamar atenção, sinal luminoso funcionando, para gerar constrangimento. Começou daí, constrangimento maior, que se consolidou pelo fato de eu ter ficado encarcerado. E como disse, se tivesse tido de fato algum crime, por que o genitor, por livre e espontânea vontade, por que ele assinou liberando? O delegado, vendo o meu histórico de pessoa íntegra, idônea, pesou na balança da justiça, me liberou sem pagamento de fiança. Sem pagamento de fiança, porque era inafiançável em princípio, né? Fui preso em flagrante. Então, é isso aí, gente. A coisa é muito mais séria do que parece. Existe da parte daqueles que deveriam primar pela justiça uma necessidade de mostrar serviço, entendeu? Complicando o lado de pessoas de bem. Eu acredito que para esse sargento, para esse soldado, seja extremamente frustrante, né? Mas, de certo modo, a justiça foi feita, né? Porque, como disse, mesmo com um auto de prisão em flagrante lavrado e assinado, eu saí pela porta da frente da delegacia, entendeu? Sem crime, mas com a mancha, né? O réu primário prejudicado. Então, é isso. Eu gostaria de deixar isso para vocês, uma reflexão, né? Que todos a quem chegar isso, né, possam refletir sobre o quanto pessoas que, por falsas acusações, por aparato do conjunto de ditames de determinadas leis, o quanto pessoas que não necessariamente devam ter a si imputadas infrações constantes desse conjunto de ditames, e é válido sim ver que pessoas sérias estão sendo prejudicadas, né? É assim que eu me sinto, é assim que eu me percebo.